Você já se perguntou como a fidelidade pode transformar até mesmo as situações mais difíceis da vida? Hoje vamos conhecer a trajetória de José do Egito, um jovem que, mesmo diante de traições, injustiças e desafios, permaneceu fiel a Deus e viu sua história ser completamente transformada. Prepare-se para mergulhar em uma das narrativas mais emocionantes e inspiradoras da Bíblia, cheia de lições que podem iluminar nossos dias e fortalecer nossa fé. Nascimento e rivalidade. José nasceu em uma família numerosa. Era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó, também conhecido como Israel. Sua mãe era Raquel, a esposa mais amada de Jacó, e por isso José ocupava um lugar especial no coração do pai. Desde pequeno tornou-se o filho preferido de Jacó, que lhe deu uma túnica especial, de cores vivas, como símbolo de carinho e distinção. Esse favoritismo não era visível apenas na túnica, mas também na maneira como Jacó tratava José, o que despertou a inveja e o ressentimento dos irmãos mais velhos. Mesmo jovem, José demonstrava integridade e coragem, contando ao pai sobre as más condutas dos irmãos, o que aumentava ainda mais a tensão familiar. Era um jovem de coração puro que valorizava a verdade e a justiça, qualidades que o distinguiam entre seus irmãos. Os sonhos de José. Deus concedeu a José 2 sonhos marcantes, que mudariam o rumo de sua vida. No primeiro, ele via feixes de trigo no campo. Seu feixe permanecia em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante do dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. José, com inocência e sinceridade, compartilhou esses sonhos com sua família. Os irmãos entenderam a mensagem. José seria exaltado acima deles, o que alimentou ainda mais o ressentimento. Até Jacó, embora intrigado pelos sonhos, guardou o assunto no coração, talvez intuindo que Deus tinha um propósito especial para aquele filho. Esses sonhos não eram simples fantasias, mas sinais divinos apontando para um futuro de liderança e responsabilidade para José. A traição e a venda como escravo. Um dia, Jacó enviou José ao campo para ver como estavam seus irmãos, que pastoreavam ovelhas longe de casa. Quando José chegou, os irmãos, movidos pela inveja e ódio acumulados, planejaram matá-lo. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, interveio e sugeriu que, em vez de matá-lo, o jogassem em um poço vazio, com a intenção de resgatá-lo depois. Enquanto José estava no poço, passaram mercadores ismaelitas. Judá, outro irmão, propôs vendê-lo como escravo, argumentando que era melhor obter algum benefício do que deixar o próprio irmão morrer. Assim, José foi vendido por 20 moedas de prata e levado ao Egito, onde seria revendido como escravo. Para esconder o crime, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de animal e a levaram a Jacó, fazendo-o acreditar que o filho havia sido devorado por uma fera selvagem. Jacó ficou profundamente triste, enquanto José começava uma nova etapa de vida, longe da família e de tudo o que conhecia. Na casa de Potifar, provações e fidelidade. No Egito, José foi comprado por Potifar, um alto oficial do faraó e capitão da guarda. Embora fosse apenas um escravo, Deus estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu a bênção que acompanhava José e lhe confiou toda a administração da casa, confiando nele mais do que em qualquer outro servo. José era um administrador sábio e honesto, mas também um jovem de grande integridade moral. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo várias vezes, mas José recusou firmemente, dizendo: "Como poderia eu cometer um pecado tão grande e pecar contra Deus?" Um dia, ao insistir, José fugiu, deixando seu manto nas mãos dela. Humilhada, a esposa de Potifar o acusou falsamente de tentativa de abuso e José foi enviado à prisão. Mesmo sendo castigado injustamente, José não perdeu a fé nem a confiança em Deus, sabendo que sua fidelidade era mais importante que sua própria liberdade. Título: Na prisão, novos sonhos e oportunidades. Mesmo na prisão, José permaneceu fiel e ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou responsável pelos outros presos. Lá, José conheceu 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, que também estavam presos. Uma noite, ambos tiveram sonhos misteriosos que os deixaram perturbados.
José, com a ajuda de Deus, interpretou corretamente os sonhos. O copeiro seria restaurado ao cargo, enquanto o padeiro seria executado. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse libertado, mas ao recuperar o cargo, o copeiro o esqueceu por 2 anos. Embora parecesse que tudo estava perdido, José continuou confiando em Deus, sabendo que seu tempo é perfeito e que ele sempre tem um propósito. Diante do faraó, interpretação e ascensão. 2 anos depois, o faraó teve sonhos inquietantes. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas secas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar os sonhos e o faraó ficou muito preocupado. Então o copeiro se lembrou de José e o recomendou ao faraó. José foi levado diante do rei e com humildade declarou: "Não está em mim, Deus dará resposta favorável ao faraó." José explicou que os sonhos significavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Sugeriu ainda que o faraó nomeasse um homem sábio para administrar os recursos do Egito durante os anos de fartura, preparando-se para a escassez. O faraó, impressionado com a sabedoria e o caráter de José, o nomeou governador de todo o Egito, abaixo apenas do próprio faraó. José tinha então 30 anos e recebeu o anel do faraó, roupas de linho fino e uma carruagem como símbolos de autoridade. Também recebeu uma esposa, Azenate, com quem teve 2 filhos, Manassés e Efraim, nomes que refletiam sua gratidão a Deus por tê-lo feito esquecer seus sofrimentos e prosperar na terra da aflição. A fome e o reencontro com os irmãos. Quando a fome atingiu toda a região, inclusive Canaã, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimentos. José, agora governador, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José decidiu testá-los, acusando-os de serem espiões e exigindo que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo. Durante esse processo, José observou o arrependimento dos irmãos, especialmente quando Judá se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Por fim, emocionado, José revelou sua identidade e perdoou seus irmãos, dizendo: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." José entendeu que Deus havia usado todas as circunstâncias difíceis para salvar sua família e muitas pessoas da fome. Reunião familiar e últimos dias de José. José convidou toda a família para viver no Egito, onde foram acolhidos e receberam terras férteis na região de Gósen. Jacó reencontrou o filho amado e viveu seus últimos anos em paz. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos e os filhos de José, profetizando sobre o futuro das tribos de Israel. José, por sua vez, sempre manteve sua fé e fidelidade a Deus. Antes de morrer, reafirmou a promessa de Deus de levar o povo de Israel de volta à terra prometida e pediu que, quando isso acontecesse, levassem seus ossos com eles. José viveu até os 110 anos, deixando um legado de fé, perdão e fidelidade a Deus. Conclusão. A história de José nos ensina que a fidelidade a Deus nunca é em vão. Mesmo diante das maiores adversidades, José permaneceu firme, confiando em Deus, servindo com excelência e perdoando aqueles que o feriram. Sua vida é um convite para confiar nas promessas de Deus, perseverar diante das dificuldades e lembrar que Ele pode transformar qualquer situação para nosso bem e para sua glória. José não apenas perdoou seus irmãos, mas também lhes assegurou que Deus estava no controle de tudo o que havia acontecido. Seu exemplo nos inspira a viver com integridade, esperança e fé, certos de que Deus honra aqueles que lhe são fiéis. A história de José nos lembra que mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar que Ele tem um propósito perfeito para cada um de nós. Se você gostou dessa história, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário sobre qual lição mais marcou você na trajetória de José do Egito. Lembre-se, assim como José, podemos enfrentar desafios, mas com fé e fidelidade, Deus pode transformar nossas vidas de maneiras incríveis. Até o próximo vídeo.